Os Exus são a polícia do astral. Exus são espíritos que estão caminhando na luz, tanto quanto nós, mas que tomaram para si a incumbência de levar e fazer prevalecer a ordem e a justiça no nosso mundo em todos os planos que aqui se compõem, tanto este visível quanto o invisível e além. Os guardiões são espíritos que se organizam em comandos hierárquicos e zelam pela ordem e pela justiça em todos os âmbitos da vida. Podemos entendê-los como as forças de segurança do mundo extrafísico, com uma estrutura que abrange desde os soldados mais rasos até os oficiais mais graduados. Naquela ponta, em linhas gerais, estão os Exus, figuras tão denegridas em muitos círculos, que constituem a polícia astral de ruas e casas, impedindo que seres desordeiros e espíritos marginais ali prevaleçam, estabeleçam o caos. Na outra, encontram-se os chamados guardiões superiores e representantes da justiça responsáveis pela manutenção da ordem em nível planetário e sideral. Eles coordenam inclusive o processo de transmigração de espíritos entre mundos. Exu, como eles mesmos dizem, é a luz nas trevas. São espíritos que se sacrificam em nome do Pai a favor de nós. E muitas das vezes somos muito ingratos. Esses espíritos adensam sua matéria sutil e descem a níveis tão grosseiros que até mesmo nós encarnados não seríamos capazes de suportar pela carga tóxica que emana de tais regiões. O umbral não é nada em relação aos lugares que os Exus se metem para desmontar antros de magia negra e resgatar outros irmãos que despertaram a luz em suas consciências, cansados de percorrer a estrada torta. Como o próprio nome diz, o umbral é somente a porta de entrada. Os guardiões vão a níveis mais profundos, chamados de subcrosta, que é o verdadeiro inferno que a Igreja tem ensinado há séculos. Se já sentimos um incômodo com uma pequenina carga perniciosa desferida por um encarnado ou desencarnado que está em desequilíbrio em relação a nós, imagina se nós conseguiríamos suportar a toxicidade e o peso áspero de tais regiões tão agregadas de maldade e corrupção, que são energias anticrísticas e, em um sinônimo mais profundo, são energias de antimatéria. Os Exus conseguem adentrar estas regiões. São eles que se deslocam para estar de frente com essas energias densas e ácidas. São eles que vêm nos socorrer e nos proteger quando invocamos às vezes a ajuda de Deus Pai ou Filho. Alguns círculos dizem serem os Exus, o diabo ou a personificação de um ser perverso. O diabo significa adversário. E na verdade os Exus não são isso. São agentes colaboradores do karma. Os Exus, eles ativam o karma das pessoas que precisam passar por determinadas situações. Eles têm a tecnologia e inteligência de adentrarem nas dobras quânticas de determinados indivíduos e assim ativar situações que o ser precisa passar na sua vida para obter o aprendizado e assim auxiliar no seu processo evolutivo. É claro que tudo depende do encarnado e do seu comprometimento com o seu desenvolvimento interior. Muitas doenças, situações e desequilíbrios que a pessoa precisaria passar na sua vida
como uma condição expiatória, é perdoada devido ao aprimoramento na qual a pessoa, por vontade própria, se interessou a trilhar. Quando isso ocorre, essas situações são amenizadas e até mesmo atenuadas e neutralizadas, pois o karma nada mais é que um vórtice energético de energias que emitimos e emanamos durante o nosso processo encarnatório. O nosso acúmulo kármico é analogamente, em termos elucidativos, como um vórtice energético que precisa ser dissolvido e transmutado quando negativo. E se este karma não for transmutado pela via do amor e do desenvolvimento, devido à disposição do ser em trilhar o caminho luminoso que o conduz à sua libertação individual, o ser passa pelas situações expiatórias de desequilíbrios na sua vida como uma condição de resgate. E os Exus, sentinelas do Cristo, ajudam a colaborar com estas situações, tudo em prol da lei da justiça e do desenvolvimento coletivo. De acordo com a lei da polaridade, nós temos o karma negativo e o karma positivo. O karma positivo seria a via dármica, da qual estamos aprimorados internamente e adquirindo assim créditos pelas nossas boas ações e pelo comprometimento do desenvolvimento, auxiliando assim as pessoas ao nosso redor, mas principalmente a nós mesmos. Os seres que se passam por Exu em manifestações em igrejas, seja ela qual for, não citando uma específica, nada mais são do que seres desequilibrados, como diria algumas literaturas espiritualistas quiumbas que passam uma imagem perversa desses seres e ajudam a denegrir suas imagens, porque o intuito é fomentar o desequilíbrio, o caos e o desentendimento. Em relação às suas aparências, que podem ser um pouco amedrontadoras, é devido às suas atuações em meios de desequilíbrio, onde os seres habitantes desses locais não são facilmente conduzidos por uma aparência de seres amigáveis. É necessário ter uma aparência de acordo com aquilo que mexe com o medo e a intimidação desses seres de locais tenebrosos. Se esta informação ficou clara para você, peço o seu like, a sua inscrição, para que você continue recebendo até mais vídeos relacionados a esses temas espirituais que colaboram com o processo evolutivo do coletivo. Recomendamos a você que adquira nosso material também, o Co-Criador Consciente, onde nós estamos atualizando aulas periódicas relacionadas ao tema da manifestação da consciência. A você desejamos um ótimo dia, muita paz e muita luz, e que a luz da providência divina esteja sempre lhe conduzindo. Namastê.